Adoro tabuada, adoro essa tia Tânia, adoro. Aí foi assim, amiga. Aí foi indo dia após dias. Nesse fundo, assim, né? Antes dele, de você ter noção ainda do que estava por vir, porque ele estava acordado, ok. Mas vocês ainda não tinham noção Não, das sequelas, não. né? Que iriam ficar dentro daquilo que o médico já vinha falando com você. Né? Acordou. O que que você aprendeu ali sobre a força de ser mãe? Cara, a gente, né? A força que eu tive, cara, daria tudo, né? Pra trocar de lugar. Eu daria tudo pra estar naquele lugar que poderia ter pegado em mim. E é o que as mães geralmente pensam, né? Tentar tirar a dor do A dor. filho e colocar pra gente, né? Aí depois que ele acordou, o que eu aprendi ali com isso tudo, é não murmurar. Porque com tudo, aí ele não falava, tal, aquela fase, foi fono, para estimular, E ele ainda com a sonda de e ele alimentação. passou na alimentação. Então ele se comunicava com o braço esquerdo, eu falava, meu Deus. Aí ele bateu também o medo. Falei, meu filho não vai falar mais. Meu filho, né? Gostava, amo futebol, meu filho era uma cadeira de rodas, uma criança que era normal, né? Fazia de tudo, uma criança que interagia com tudo. Então, quando ele queria alguma coisa, aí elas pediam para deixar ele mais sentadinho. Aí a comunicação dele era gemendo, ele ficava. Mas o olhar dele já era para você de reconhecimento ou não? Então, ele não fixava o olho na gente. Então, elas vinham, fazia todos os testes. O esquerdo dele, realmente, você via que ele te olhava, mas o direito ele ficava sempre paradinho, ele não mexia nada disso. Até o olhar, ela falava que o olho direito, nada do lado direito dele funcionaria mais. Então ele dormia, acordava, aí elas vinham, mãe, tem que deixar ele em pé. A senhora pode tirar ele daqui da cama e deixar ele sentadinho. Senta com. Porque ele tem que começar. Eu falei, tá bom. Só que conforme eu tocava nele, ele chorava. Aí, quando o pai dele falava, nisso já uns 2, 3 dias depois. Então, ele já comunicava mais com o Abner, mas aí eu falava, aí elas vieram falar assim, quem ele, o problema não é que ele não está te reconhecendo, a memória dele tá do último choro, e o último choro dele foi dentro do carro, a senhora gritando, então dentro do cérebro dele, a senhora tá gritando, tipo assim, ele tá associando uma coisa com a outra, olha só que tipo assim, foi uns 2 dias, assim, ele chorando, mas depois ele ficava me chamando com a mão, eu sentada, ele me chamava, eu chegava perto dele, aí eu dava a volta pro lado direito dele, comunicava, fala, o que que você quer? Só que ele não falava, o que que você quer? Aí ele fazia assim, que era para deitar a cabeceira da cama. Eu falei, você quer deitar? Aí ele balançava a cabeça que sim, entendeu? Minto, minto. Ele fazia ok. Ele só comunicava em relação com a mão. E ali eu pensei, meu filho só vai se comunicar assim, E nada de fala. nada de fala. Aí nisso passou isso, né? Na segunda-feira veio a fono, falou, mãe, vamos começar a fazer um teste com ele para ver se ele vai conseguir engolir. Aí ela trouxe sopa batida, botou na boca dele, e lógico que ele cuspiu, porque sempre foi chato para comer. Desse um ovinho cozido para ele. Aí eu fui e falei para ela, eu falei, ele não vai comer, porque ele não toma sopa. Ele, não, mãe. Ele toma Danone? Eu falei, toma. Pede lá na cozinha um Danone. Aí veio da raio do Danone. E ela dando na colher e ele mandou dentro. Aí ela, ai, que bom. Logo, logo, vamos tirar a sombra. Aí nisso que a fono tava lá, chegou a fisioterapeuta. Aí ele chorava. Ele não queria fazer. Ali, aí ela, não é que ele não quer nem fazer, é que ele tá com dor. Ele ficou muito tempo deitado. Portanto, feriu a cabeça. Aí ela, mesmo assim, fazia.
Aí ele só ficava assim, que era pra deitar ele. Você quer deitar? Aí ele fazia assim com a mão. Você quer água? Aí ele fazia assim, aí elas davam água. Você quer andar? Aí ele, vamos sentar no sofá? Então vamos deitar? Aí tudo ele falava de deitar era o que ele queria. Então, assim foi indo. Aí eles falavam, quanto mais ele urinar, mais a medicação vai saindo. E assim foi. Aí meu primo. Aí eu vim em casa. Teve um dia que deixei o Abdon lá e vim em casa. Na terça-feira eu vim em casa. Aí o meu primo veio aqui em casa e falou assim, como que ele tá? Eu falei assim, então, ele tá dormindo muito? Eu falei, tá. Isso não é. Aí ele falou, não é bom. Ele tem que estar mais acordado para ver o cérebro funcionar, ver os estímulos e tal. Aí eu fui e falei para ele, então, mas eles falaram que ainda é muita medicação. Ele sim, porque ele foi muito sedado. Foi muita medicação. Eu falei, sim, aí ele falou assim, mas você tem que se preparar. Eu falei assim, por quê? Ele falou, porque ele vai precisar de reabilitação. E vão encaminhar ele pro Sara. Eu falei, então, eu queria meu filho vivo e ele tá vivo. Aonde for. Se eu tiver que ir, eu vou. Não vou me esforçar. Ele então, mas depois que ele tiver alta, fazer a inscrição, para ver se vai ser chamado. Falei, amém. Se Deus está permitindo eu passar por esse processo, vamos passar, porque alguém vai precisar conhecer a história dele. Aí foi indo, ele, então vamos embora. Então vamos juntos, estamos juntos, vamos. Foi. Aí eu fiquei sabendo que nas madrugadas o pastor vinha em frente à minha casa, ficava a madrugada toda orando. Depois, né? Depois eu conto. Aí eu fui, todo mundo orando, e eu recebi uma oração de uma pastora, até do meu primo, e ela fez a oração do Lázaro. Foi na noite que eu recebi essa oração, foi na noite que eles decidiram diminuir a sedação para acordar, e ele acordou. Aí eu falo que ele recebeu a oração do Lázaro e está vivo. Então, foi isso. Foi indo, foi indo, foi indo, e ele passou a ficar mais acordado. Vamos estimular ele a engolir para ver se a fala vem. Aí a Nilra falou assim, faz o seguinte, compra pinturas, giz de cera, e dá para ele pintar. Eu falei, tá bom. Aí, isso acho que foi numa quarta de manhã. Liguei pro pai dele, eu falei, compra desenhos para ele pintar, traz giz de cera e tal, tá. Ele, tá bom, vou passar, vou chegar em casa e levo. Eu falei, tá bom. Aí ela, ó, Heitor. Aí ela sentou bem ele, aí botou uma mesinha assim, né? Aí ela foi e falou assim, e ela gritava, como se ele não estivesse escutando mesmo. Ela, você tem que falar firme com ele vai ler os seus lábios. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas ele vai escutar. E na mente dela ele não escutava. Ela gritava lá dentro, ela, você tem que escrever aqui o que você quiser. Aí ela deu uma folha para ele e uma caneta. Aí ele pegou, aí ele fez assim para ela e saiu. Aí ele começou a, né, com a mão esquerda. Mas ele escrevia antes com a direita. É. Aí ele foi indo. Ele segurava, tal. Aí eu falava, é assim, é assim. Tal. Aí ele foi indo. Aí ele escreveu o nome dele. Aí eu falava pra ele, escreve seu nome. Aí ele escreveu o nome dele. Aí ele cansava. Aí daqui a pouco, aí eu tirava, aí eu botava desenho. Ele ria com desenho. Aí eu falei, gente, se tá saindo o som do riso, vai vir a fala. Tá saindo um som, não sei o quê. Aí ele, aí eu, oi. Aí as enfermeiras chegavam pra tocar ele, né, que usava fralda. Aí as enfermeiras ficavam, ih, eu vou ver esse pinto. Aí ele, aí chorava, que não queria. A enfermeira, pô, tá melhor do que muitos homens, tá bem. Aí ele começava a rir. Tava entendendo. Aí ela, mãe, a gente tem que começar a falar.
cá para ver, incentivar, né? Eu falei, tá bom. Aí passou, o pai dele chegou com as pinturas, ele pintava e tal, tal. Belo dia, aí veio o aniversário da irmã, ele internado, aí pedi autorização para ver ele. Que até ele estava melhor, aí eles deixaram ela entrar, ela foi lá, viu ele. Aí eu falei, dá parabéns pra irmã, aniversário da irmã hoje, não sei o quê. Aí ela foi, abraçou ele abraçou, mas não falava. Aí, belo dia, eu falei assim, vamos escrever? Aí ele, vamos, rápido sentado. Aí botei a mesinha, eu falei assim, escreve aí o que você quiser. Amiga, ele começou a escrever os números. Escreveu 1, 2, 3, 4, 5. Escreveu até o 19. No 19 ele parou e ficou olhando pro nada. Ele ficou olhando pro nada, daqui a pouco ele, 20. Ele falou. Ele falou. Aí ele, 20, 21, 22. E ele não escrevia, ele só falava. Aí ele tá falando. Aí ali o Abdo não conseguia levantar, e foi aquele Nossa, chororô, mãe. aquela gritaria. As enfermeiras que estavam de frente começaram a entrar. Olha, ele tá falando, ele tá falando. E ali eu comecei a glorificar, agradecer. Aí chama a doutora Alessandra. Chama pra ver. Chama a doutora. Ela chegou. O que você está fazendo aí? Bagunça no meu plantão, não sei o quê. Aí ele olhou para ela, aí ela veio. Ele escreveu sozinho. Falei assim, ele escreveu sozinho. Eu só pedi para ele escrever o que ele queria. E ele começou a escrever os números. Chegou no 19, ele parou e ele começou a falar do 20 para lá. E ela saiu. Ela não falou mais nada, ela saiu. As enfermeiras começaram a chorar, aquela emoção toda. Foi indo e dali danou a falar. Danou a falar, aí ele já, né? Aí elas falaram assim, ele tá rouco, fala rouco, mas por conta do tubo. Do tubo, né? Porque é muito agressivo. Muito agressivo. Ele tá rouquinho por causa do tubo. E assim foi indo, a fono vinha todos os dias no café da manhã, no almoço e na janta. Aí ela logo a gente vai tirar a sonda. Aí falei com o Maurício, ele, e aí, como que ele tá? Aí respondi a ele. Eu falei assim, então, ele começou a falar hoje. Aí ele, sério? Eu falei, sério. Ele, tá bom, calma, Uma devagar. coisa de cada vez. Eu falei, tá bom. Aí ele já tá falando. Aí quando ele ameaçava a responder com a mão, eu falava, não, fala, pra você falar. Aí ele falava. Aí foi indo, veio a fala. Aí vamos fazer, aí aquela rotina toda, vamos tirar a sonda. Tirou a sonda, que ali ele já estava se alimentando. Vinha. Ah, mãe, o que ele gosta de comer? Arroz, feijão e ovo. Ovo cozido. No café da manhã, café. Ele toma café, mãe? Toma. Então tá, mãe, mas só pode um pouquinho. Cafezinho, né, Heitor? Que delícia, né? E assim foi. Sim. Então, mas no acidente, ele vai entrar, né? Pode. Você escrevia com as duas? Sim. Só que aí E chutava também, né? Porque chuta bem, né? Ah, de direita e de esquerda. Aí ele foi indo, aí ela foi e falou, mãe, ele vai precisar da reabilitação, a gente tá vendo. E o Heitor breve vai para casa, porque não tem mais o que fazer. Tá? Agora é só A reabilitar os reabilitação. movimentos, né? E a gente não sabe até onde vai ficar parada. Aí ela já mudou o discurso. A gente não sabe até onde vai ficar parado. A gente vai depender da reabilitação.